A minha lembrança mais antiga, porque é muito antiga, foi quando a gente saiu da Assembleia e viemos iniciar a igreja, né, em casa, e na mudança de casa a gente veio congregar. A congregação era do lado da casa da minha avó, né? Então a gente tinha um bom relacionamento. O meu pai tinha com a sogra. E eu me lembro da primeira vez que eu fui fazer o encontro, que eu fui em Manaus fazer o encontro. E nesse encontro o Senhor me tocou, né? Então fui tocado pelo Senhor no encontro. Eu não me lembro o ano. E dali em diante eu comecei a me dedicar mais, né, a estudar a palavra, a tocar música. E eu tenho muitas boas lembranças na época da igrejinha, ali onde era no centro. De muita manifestação de Deus, da misericórdia do Senhor, muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas sendo tocadas pelo Senhor, né? Muita manifestação de cura, de libertação. Então eu tenho essas memórias, né? Que o tempo passou, mas a memória fica, né? E tu falando assim, Felipe, eu puxando na minha memória, a primeira vez que eu fui na igreja, na Restauração Mi em Manaus, eu fiquei horrorizada, escandalizada, porque eu cresci em uma igreja que eu não podia usar nem uma alcinha, né? Porque era bem tradicional. E de repente eu olho para meus pais, eles pulando, pisa na cabeça do diabo e gritando. Eu sentei, eu falei, vocês estão loucos. Vocês estão loucos, não tem alguma coisa errada. E aí foi uma adaptação, mais um processo que nós tivemos, e depois nós começamos a nos inteirar. Fui para o Ministério de Dança, Felipe assumiu o louvor e tudo foi se encaixando. Nossos pais investiram em nós para fazer o encontro em Manaus, e a nossa mente foi sendo transformada e aberta para um renovo, né? E viver a palavra de uma forma mais leve, né? Automaticamente obedecendo o ID, discipulando, fazendo escola de líderes e cumprindo todos os princípios para que a visão realmente funcione. Fácil não foi, porque toda mudança de impacto ela assusta, né? Mas hoje eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, foi Deus nos colocar em uma igreja que realmente ama cuidar das vidas. Eu acho que eu tinha 8 anos quando a igreja foi fundada. Eu não lembro assim com riqueza de detalhes, porque minha memória não é boa. Segundo o Isaac, ele disse que lembra desde os 4 anos, né, Isaac? Eu lembro. Pois é, a minha memória mais antiga foi eu queimando as ovelhinhas da Sandra. Que eu fui ver como é que um fósforo funcionava. Eu falei, deixa eu ver se daqui pega, ó. E eu deixei tudo queimando lá e caí fora. Pela glória de Deus, secou, tipo assim, do nada. Mas e a tua, Isaac? Qual é a tua mais antiga? A minha memória mais antiga, quando a igreja começou, lá em casa, é que me botavam para dormir em todo culto. Eu me lembro disso, a mãe me colocava para dormir, mas eu lembro... eu lembro no culto da nação que nós fizemos, da nação brasileira, quando completou 500 anos, que nós repetimos 500 vezes o Brasil é do Senhor Jesus. Eu lembro disso, e eu estava lá, e foi um bom tempo que a gente demorou falando. Papai colocou o discípulo tudinho, o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil... 500 vezes, gente. Quantos anos tem o Brasil agora? 524. Eu tinha 4 para 5 anos, eu lembro disso. Eita, Isaac, 4 anos? Lembro. Eu lembro também que no templo que a gente tinha ali do lado da casa da vovó, quando a presença de Deus entrava naquele lugar, ninguém conseguia nem ir para casa, porque era glória demais e a gente tinha problema para mandar as pessoas para casa porque estava todo mundo mesmo jogado. E eu lembro que uma vez a gente estava num culto como, entre aspas, qualquer outro culto, né? E estava lá dançando com os meus amigos, que eu gostava de ficar dançando ali no pé da escada. E
o papai ministrando, aí o Felipe começou a louvar, e de repente, quando a gente se deu conta, estava todo mundo já cheios do Espírito, as crianças, os velhos. Eu lembro que a presença de Deus, quando se estabelecia naquele lugar, era jovens, crianças, os velhos também, a gente, todo mundo era tomado, né? Mas tem uma situação muito curiosa que eu lembro, que meu pai estava pregando e uma ovelha da igreja na época, o Clemilson, tinha deixado o celular em cima da mesa que ficava do lado do púlpito. E aí o telefone dele tocou na época, gente, isso há muitos anos atrás, quem tinha telefone era quem tinha mais dinheiro, né? E aí tocou, aí o Clemilson pegou para atender, aí o papai falou: meu filho, se não for Jesus, desligue. Aquilo ali marcou a minha vida. São coisas assim que a gente lembra com um saudosismo, né? Uma lembrança boa. Também foi lá que comecei meu ministério de dança. Era um dançarino fantástico e rebelde, mas até são tempos hoje, assim só dança que quando quer. a gente lembra e dá uma saudade. Lembro também que o vovô, na época, sempre estava lá atrás assistindo o culto com o boné dele, chegava na igreja, tirava o boné e ficava lá. Maricele, hoje o culto foi bom. Maricele, gostei da palavra. Então são coisas assim que marcam a nossa memória, né? A memória afetiva e trazem assim... já? Não, pode falar. Ah, tá. Trazem de certa forma saudade, né? E a gente vê hoje tudo que a gente construiu, né? Passou. Estamos de pé e glória a Deus que temos muitas coisas boas para contar. Então, só saudades da igrejinha e hoje já estamos na igrejona. É isso aí. Agora tem uma pergunta para todo mundo. Qual foi o momento mais engraçado desses 25 anos? O momento, não vou dizer engraçado, mas que me chamou a atenção, porque como a igreja, ela sempre teve o hábito de orar, teve uma reunião da célula em que eu disse: olha, hoje nós vamos ficar 1 hora de joelhos. Eu já estava acostumado, né? Tem muitos discípulos que já são acostumados a dobrar os joelhos e ficar 1 hora tranquilo. Aí teve alguns que, como era a reunião às 8 da noite, eles ficaram meio assim porque vieram do trabalho e tal. E aí a gente estava orando e comecei a ter tanta visão, e eu compartilhando, né, o que Deus estava mostrando na reunião. Mas teve uns 2 que estavam dormindo. Aí eu olhei para eles, estavam dormindo, daí eu dei um grito: aleluia! O Clemilson quase cai. Aí a gente encerrou a reunião porque não tinha condição. Eu disse: olha, vocês não sabem valorizar os momentos que a gente tem na presença de Deus. Foi engraçado, mas também despertador. Um momento engraçado era uma ovelha que nós tínhamos. Ele chegou contando pra gente que ele tinha sido confrontado por um irmão, porque quando a visão celular foi implantada aqui através do Mi, porque o Mi foi a primeira igreja em célula da cidade, né? E aí ele chegou contando: minha pastora, agora mesmo eu dei uma resposta a uma pessoa ali que ficou nos afrontando. Eu disse: o que, falando mal da igreja? Eu digo: o que ela disse? Disse que a gente era uma seita. Eu disse: foi mesmo? E você o que disse? É verdade, a gente aceita homem, mulher, criança, todo mundo a gente aceita. Isso foi uma graça para todo mundo, né? Para todos nós, porque as ovelhas se defendiam do jeito que podiam. E ele disse que realmente a gente aceita homem, mulheres, crianças e quem vir, a gente aceita. E se você quiser, a gente lhe aceita também. Tem algo assim que me persegue desde criança, é que todo mundo fala que eu tenho um ministério de libertação, né? Meu Deus. Eu tinha uma discipuladora na época que Deus já recolheu, que foi a primícia do nosso ministério, a Sandra, e ela começou a incutir: minha filha, você tem um ministério de libertação. Eu falei: tenho não, não tenho. E aí a gente começava a ser envolvido em todos
os lados, né? Na dança, se precisar de teatro, a gente tinha que ir. Se não tivesse cantor, a gente cantava. Aí, do nada, a mãe, a Carmelise quer dar uma palavra, a Calice quer dar uma palavra. E a gente foi treinado assim, como diz o doido, na tora. E aí, a Sandra falou, minha filha, você vai me ajudar na consolidação essa semana. Porque a consolidação não era só na célula. A gente preenchia uma ficha com os dados das pessoas, tinha que telefonar para cada pessoa que aceitou Jesus e fazer a consolidação, perguntar se precisava de uma oração, a célula queria integrar. Tá, fui ajudar a Sandra. Nesse momento chegou uma mulher, que até hoje eu lembro do rosto dela bem direitinho, e essa mulher chegou na salinha, que era uma sala bem pequena. Irmã, preciso de oração. Quando eu olhei para essa mulher e eu vi que ela estava possessa, meu amigo, eu nunca agradeci tanto a casa da vovó ser do lado da igreja. Eu saí, olha. Ok. Houve um equívoco. Esqueci até meu nome. Aí a Sandra começou a orar a mulher, eu vi a mulher possessa, né? Corri. Daqui a pouco o telefone da vovó liga. Carmelisa, como é que você vai exercer seu ministério fugindo? Eu falei, eu não quero. Eu não pedi esse ministério. Outra vez a macrocela lotada de mulheres lá na igrejinha. Mamãe, minha filha, tu vai dar uma palavra? Vou não. Fui lá para trás. Aí eu lá atrás começou a oração poderosa. Quando eu olho, uma mulher do meu lado se ajoelhou. Até aí tudo bem. Eu de olho fechado só senti um negócio na minha canela. A mulher estava possessa, toda dobrada e agarrada na minha canela. Eu falei, mas não é possível. Eu dei um jeito, eu acho que eu nunca cheguei lá na frente tão rápido. Mãe, cadê o microfone que eu prefiro ministrar? O que foi, minha filha? Não foi nada. E a minha amiga, a Tailana, que é a filha da Bispo Idália, que é uma das minhas melhores amigas desde pequena, na hora que ela viu eu saindo, que ela olhou para a mulher, olha. Então, assim, ou a gente se comprometia em fazer o que era mandado, ou então nós éramos testados. E assim, é muito engraçado lembrar, né? Hoje, claro que não acontece mais isso, né? Mas antigamente era tudo muito novo. E a gente vê como a gente cresce, a gente aprende realmente a ser treinado de todas as formas. Hoje, se coloca a gente para ministrar, a gente vai, para evangelizar, a gente vai, para orar, a gente vai. Por quê? Porque nós somos treinados de uma forma, assim, excepcional. Faço melhor, faço